Fala galera, beleza? Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar as minhas melhores técnicas de porcentagem. São coisas que eu vejo até que vários professores de matemática não aplicam ainda. E provavelmente você ainda está fazendo porcentagem que nem uma criança, né? Daquele jeito que a tia Teteca ensinava, quando a gente tem ali 15% de um determinado valor, 15% de 80, né? Aí você, lembra, pegava isso, fazia assim, 15 sobre 100 vezes 80, aí talvez você simplifique aqui, né? Aí você faz agora 8 vezes 15, aí você inclusive arma aqui, né? Escreve 8 vezes 15, faz 8 vezes 5, 40, aí sobra 0, sobra 4, aí bota 12 aqui, e aí 120 é a resposta, aí bota 120 aqui, divide por 10, tudo isso para chegar no 12, tá? Muito ruim, né? Péssimo. E mesmo que você não faça desse jeito tão ruim aqui, desse jeito tão lento aqui, né, você vai aprender muito nesse vídeo. Então, se você faz desse jeito aqui, já é um caso, assim, muito grave. Porque é impossível você ser aprovado em medicina pelo Enem fazendo conta desse jeito. Porque se você tem deficiência em porcentagem, eu acredito que você tem, porque talvez você não calcule tão rápido quanto eu vou te ensinar aqui, isso está afetando toda a sua capacidade matemática. Não é um problema restrito à porcentagem. Até porque porcentagem faz parte de tudo, especialmente na prova do Enem. Faz parte de matemática financeira, faz parte de escalas, de função, faz parte de estequiometria, faz parte de problemas em geral que envolvam regra de 3. Então, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como que você faz porcentagem que nem um aluno de alto desempenho, como que você faz porcentagem que nem um estudante de verdade, que nem um mestre, uma pessoa braba em matemática, tá bom? Então é bem simples, o método é o seguinte, você tem que aprender as porcentagens notáveis, eu chamo assim de porcentagens notáveis, esse termo não existe na matemática de fato, e com base nelas você calcula todas as porcentagens. Por exemplo, a primeira porcentagem notável que a gente tem que aprender é essa aqui. Por que essa daqui? Né? Fica tranquilo que o vídeo vai ficando mais avançado. Mas 10% é muito fácil, né? Porque o que significa 10%? É 10 e esse porcento aqui significa dividido por 100. É isso que significa o porcento, né? Então 10 a cada 100. Quando você vai fazer 10% de algum número, por exemplo, 10% de 80, você tem que multiplicar esse 10% pelo 80. E é claro, né, que no fundo o 10% significa 1/10. Então, da mesma forma que tu quer 10 centésimos, isso equivale a você dizer que você quer 1/10. Então, 1/10 de 80 é só você dividir o 80 por 10. No final das contas, 10% de 80 é apenas o 8, certo? Então é bem simples isso, né? Pedro, isso aí é muito fácil. Fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai começar a calcular 27% de cabeça, 3,5% de cabeça, e você vai perceber, tá? Então, treinando aqui de novo, sempre que você for solicitado calcular 10% de alguma coisa, 10% de 130, você só vai dividir o número por 10. Para dividir o número por 10, quanto que é 130 dividido por 10? Basta você cortar aquele zero e você obtém o 13. Se eu te perguntar quanto que é 10% de 147, como é que você divide por 10 nesse caso, né? Vamos lembrar que é como se tivesse aqui uma vírgula oculta, né? Então você volta lá para trás e fica 14,7. E se eu te pedisse quanto é 10% do próprio 14,7? A resposta é o quê? 1,47, o que nos leva já para a nossa próxima porcentagem notável, que é o 1%. O que é 1%? 1% é a mesma coisa do que 1 a cada 100. Ou seja, eu quero 1/100º da coisa. Eu quero pegar e de 100 coisas eu quero apenas uma. Ou seja, eu vou dividir qualquer número por 100. Mas para dividir um número por 100, basta que eu divida por 10 e por 10 duas vezes. Então, se eu te perguntar quanto que é 1% de 900? 1% de 900 é só eu dividir aqui por 100, que é dividir por 10, e por 10 a resposta é 9. Entendido? Então, se eu te perguntar agora quanto que é 1% de 739, a resposta é o quê? Bem, nesse caso aqui você não tem aqueles zeros para cortar, né? Você vai imaginar aqui, uma vírgula imaginária oculta, ela vai recuar duas vezes e vai ficar 7,39, ok? Se eu te perguntar quanto que é 1% de 880, você vai dividir por 100. Primeiro você tira esse zero aqui, isso equivale a dividir por 10, então 88 é apenas 10%, tá bom? Agora você volta de novo a vírgula, né, e vai para 8,8, isso é 1%. Então aqui você já percebe a facilidade, mas como é que fica ainda melhor? Quando você, aqui começa a fazer muita diferença na prova, quando você começa, por exemplo, a calcular de cabeça 20% de alguma coisa. Se eu colocar para você assim, quanto que é 20% de 160? O procedimento mental que você deve fazer para isso é o seguinte, 20% de alguma coisa é como se fosse 2 vezes 10%. Mas 10% não é só dividir por 10? É 16, né?
Então, quanto que é 2 vezes o 16? 32, claro. 32, tá aqui a resposta. Quanto que é 20% de 160? Na hora você vai dizer que é 32. E detalhe, não existe isso de, não, mas eu me sinto mais seguro fazendo no papel. Galera, não existe fazer conta no papel. Só tem como fazer conta mental. E eu não estou dizendo isso metaforicamente, né? Se você pegar aqui, 20% de 160 e você escrever assim, 20% de 160 e você transformar isso em 20 sobre 100 vezes 160, você está fazendo contas mentais, né? Só que você está fazendo elas de um modo muito devagar. Tu vai chegar no 2 vezes 16, vai ter que escrever aqui, e 2 vezes 6 é uma conta mental, dá 12. Aí tu tem que guardar 1, 2 vezes 1 aqui dá 2, aí vai somar aquele 1 que sobrou, 32. Ou seja, você é obrigado a fazer de cabeça mesmo que tu faça no papel. Porém, aqui a tua capacidade mental está muito baixa, então você está tendo que usar o apoio do papel o tempo inteiro. O que eu estou propondo aqui é justamente que você não dependa disso, que você vá fazendo cada vez com menos papel e mais cognição, por isso que você vai ficando mais inteligente com esse método. Então vamos lá, quanto que é 20% de 340? A gente só quer fazer 2 vezes o 10% dele, concorda comigo? Então, se 10% seria 34, 2 vezes o 34 dá o quê? 68. Por quê? Porque 2 vezes 34, eu faço 2 vezes 30, que dá 60, e 2 vezes 4, que dá 8. Perfeito? Resolvido? E 10% de 68 é 6,8. E 10% de 6,8, eu volto a vírgula para trás, e quando eu volto a vírgula para trás, não vai ficar vírgula 68, né? Eu boto 0,68. Entendido? Perfeito. Vamos calcular mais. Quanto que é 20% de 820, por exemplo? A gente quer 2 vezes 10%. Só que 10% é 82. E 2 vezes 82 é o quê? Cara, 2 vezes 82. 2 vezes 80 dá 160, né? Já que 2 vezes 8 dá 16, 2 vezes 80 dá 160, 2 vezes 2 dá 4, 164. Perfeito? E agora a gente percebe que a gente também consegue fazer de cabeça, por exemplo, 2% de alguma coisa, né? Quanto que é 2% de 820? A gente só precisa fazer 2 vezes 1%, não é verdade? Quanto que é 1% de 820? Isso aqui é 10%. E 8,2 é 1%. Quanto que é 2%? Então, é 2 vezes 8,2, que dá 16,4. Percebeu? Por que deu 16,4 aqui? Porque é 2 vezes 8,2, 2 vezes 8, 16, e 2 vezes 0,2 dá 0,4. Então, essa aqui é a resposta. Ok? Quanto que é 2% de 1.340? A gente vai fazer 2 vezes 1%. 1%, isso aqui é 10%. Tá? Não é 1%. E 13,4 é 1%. 2 vezes 13,4, 2 vezes 13 dá 26. E 0,4 dá 0,8. Então, 26,8. Olha que maravilha, né? Você começa a perceber que, embora pareça fácil ainda, a maioria das pessoas não faz isso, né? A maioria das pessoas, se você chegar para elas e perguntar, quanto é 2% de 182? Essas pessoas não conseguem calcular isso. Mas é fácil, né? A gente quer 2 vezes 1%. 10% seria 18,2, 1% é 1,82. Quanto que é? Eu estou escrevendo só para te mostrar, mas de cabeça, como é que a gente faz 1,82 vezes 2? Cara, o dobro de 18 é 36, então o dobro de 1,8 é 3,6. Tem esse 2 no final que vira 4, então 3,64. Consegue visualizar isso aqui dobrando e virando isso? 1,80 dobraria e viraria 3,60. Só que tem esse 0,02 aqui no final, que vira 0,04, então 3,64. E essa aqui já é uma conta difícil de fazer, a maioria das pessoas não consegue fazer, ok? Vamos mais coisa, então. Quando você tem a habilidade de calcular essas porcentagens, 10%, 1%, você pode ter também a habilidade de calcular a porcentagem de 5% de cabeça. Basta fazer metade do 10%. Então, se eu te perguntar assim, quanto que é 5% de 84? Você vai me dizer, quanto que é 10% de 84? 10% seria o quê? 8,4. E metade de 8,4? Metade de 8 é 4. E metade de 0,4 é 2. Então, 4,2. Entendeu? Quanto que é 5% de 272? Essa é um pouco mais difícil, tá bom? É consideravelmente mais difícil, porque as pessoas têm dificuldade com esse tipo de número que tem 7. Mas 5% de 272, vamos lembrar que 10% era 27,2. Quanto que é metade de 27,2? A gente pode dividir, se você quiser, o 26, depois 1,2, entendeu? Visualiza mentalmente assim, 26 mais 1,2, divide 26 por 2 dá 13, e 1,2 dá 0,6. Então, fica 13,6. Isso é 5% de 272. Cara, é muito melhor do que você fazer 5 sobre 100
vezes 272, e aí você parar a tua prova para armar uma conta, 5 vezes 272, 5 vezes 2 dá 10, sobra 1, 5 vezes 7, 35, aí sobra 3 aqui, 5 vezes 2, 10, aí desce esse aqui, fica 1.360, aí divide ali, aí agora divide de novo, 13,6, é terrível fazer desse jeito aqui, e a maioria das pessoas faz desse jeito aqui, às vezes poderia estar sendo aprovado em medicina e não é, porque utiliza uma metodologia muito lenta. Vamos acelerar isso aqui agora? Vamos começar a brincar um pouco mais, tá bom? Vamos lá. Quanto que é 5% de 1.240? A gente vai fazer metade de 10%. Se 10% é 124, metade de 124 é o quê? 62, claro. Metade de 120 é 60, metade de 4 é 2, 62. E quanto que é 5% desse 62? Se 10% é 6,2, quanto que é metade de 6,2? Só pode ser o 3,1. Quanto que é 10% de 3,1? É 0,31. Ok? Perfeito, então. Agora que a gente sabe calcular os 5%, você já percebe que você pode calcular qualquer número. Porque se eu te perguntar assim, quanto que é 6% de algo, tu vai fazer o 5% mais o 1% que tu já sabe. Por exemplo, colocar aqui desse lado. Quanto que é 6% de 450, por exemplo? A gente quer o quê? 5% mais 1%, concorda comigo? Então, quanto que é 5% de 450? Eu vou escrever só para te ajudar. É metade de 45, porque 45 é 10%, 5% é metade, 22,5. Na verdade, metade de 44 é 22, metade de 1,5. E 1% é quanto? 1% é o quê? 4,5. Então, tu vai somar isso aqui com 4,5. E aí, você vai ter o quê? 23, botando meio aqui, com mais 4, dá 27 a resposta. Entendeu? Vou mostrar de novo. Quanto que é 6% de 720, por exemplo, né? Então, a gente quer o quê? 5% mais 1%. Vamos lá. 5%, metade de 72, ou seja, 36. E 1%? 1% é 7,2, né? Divide por 10 de novo. Então, isso aqui mais 7,2. 36 mais 7 já dá o quê? 43. 43,2, então, é a resposta. Olha que rápido, né? Maravilhoso fazer assim. E olha que essas aqui são as mais difíceis e anti-intuitivas. Se eu te perguntar quanto é 6% de 480, por exemplo. Cara, é muito fácil. É 5% mais 1%, né? 5% é o que? Metade de 48, 24. E 1% é o que? 4,8. 24 mais 4,8 dá 28,8. Super, super, super fácil. E 10% de 28,8, se eu te perguntar, 2,88. Vamos mais. Agora a gente consegue perguntar o seguinte, cara, quanto é 9% de algo? 9% de 320. É muito, muito simples, né? Você só precisa tirar 1%. Você vai calcular 10% menos 1%, certo? Então, 9% de 320, vamos descobrir o seguinte, 10% não é 32? Sim, 10% é 32. Mas eu não quero 10%. Eu quero que tu tire 1% para você ter ali, de fato, o 9%. Então, como é que eu faço isso aqui agora? Eu pego esse 32 e removo 1% do número, que é 3,2. Então, tirando aqui 32 menos 3, isso já daria 29. Menos 0,2, ele volta lá para o 28,8. Entendeu? Perdão, meu nariz está um pouco entupido, galera. E aí é o seguinte, agora a gente vai continuar aqui. Se eu perguntar para você 9% de 1.480, tá? A gente vai fazer o quê? 10% menos 1%. 10% é 148. 1% é o quê? 14,8, tá? Então, você pode tirar 15 e depois devolver 0,2, né? Para fazer mais rápido. Tirou 15 aqui, ele volta para o 133. Devolve agora, né? Não era para ter tirado 15, era para ter tirado apenas 14,8. Então, devolve 0,2. Então, tu tirou 15 aqui, fica 133. Devolve ali aquele 0,2, fica 133,2. Isso é 9% de 1.480. Olha que interessante. Olha como é que você fica rápido. Isso aqui eu não escrevo na prova, eu faço tudo de cabeça. Talvez para você, por enquanto, seja um pouco difícil, mas você se acostuma com o tempo a pensar desse jeito, tá bom? Se eu te perguntar quanto que é 25% de um determinado número, cara, 25% é a mesma coisa do que 25 sobre 100. Se tu pegar aqui e tu simplificar, divide por 5 em cima e por 5 embaixo, vai ficar o quê? 5 sobre 20. Se tu dividir de novo por 5, fica o quê? 1 sobre 4, ou seja, 25% é a mesma coisa do que 1/4. Para calcular 1/4 de algo, eu só divido por 2 duas vezes, né? Porque, na verdade, o que é o 4? O 4 é 2 vezes 2. Então, é isso que eu vou fazer, entendeu? Vamos de novo, então, seguir nessa. Bora! Como que eu faço, então? Se eu quiser saber o 25% de 680. Eu só divido ele por 2 e por 2 para achar 1/4 dele. Então, divide por 2 dá 340, divide por 2 de novo, 170. Acabou, sem estresse, tá bom? Como que eu faço, então, se eu quiser saber quanto é 25% de 830?
eu quero 1/4 dele apenas, né? Então, eu vou dividir por 2, vai ficar o quê? 415, e divide esse 415 por 2, fica o quê? Divide 415 por 2. Divide o 400, fica 200. Divide o 15, fica 7,5. Então, fica 207,5. Olha que interessante, né? Se eu só dividir isso aqui por 2 duas vezes, né? Divide por 2, 415. Depois do 415, eu divido por 2, fica 207,5, ok? Quanto é 10% desse 207,5? É 20,75. 10%, eu só voltei a vírgula aqui uma vez. Agora, vamos lá. Se eu te perguntar assim, quanto que é 51%? Né? Quanto que é 51% de, sei lá, 452? Pensando aqui em qualquer número, tá bom? Esse aqui que eu peguei, por acaso, é um número bem difícil de você fazer, mas eu vou mostrar como é que faz mesmo assim, dá menos trabalho, tá? Eu vou pegar metade mais 1%, não é isso? Então, metade de 452 é o quê? 226. Metade é isso aqui, 226, né? Metade de 400, 200, metade de 50, 25, e metade de 2 é 1, então 226. E agora, 1% para completar aqui é o quê? 4,52. 4,52. Então, mesmo que você faça no papel, você faz muito mais rápido do que pelo outro método, né? 226 mais 4, 230. Então, 230,52. Quanto que é 1% de 230,52? Volta vírgula 2 vezes, 2,3052 é 1%. Ok? Se eu te pedir agora assim, quanto que é 75% de um número? Quanto é 75% de 480? Eu vou apenas tirar 25%, então eu vou remover 1/4 dele. Mas quanto que é 25% dele? É metade da metade, né? Metade de 480 é 240 e metade de 240 é 120. Então, tira 120 daqui, obtenho 360. Pronto, 75% de 480 é 360, sem mistério nenhum, né? E 10% de 360 é 36. E 20% de 36, calcula para mim, 10% é 3,6. Então, 20% é 7,2, né? De 36. Entendido? Pronto, galera. Isso aqui é a técnica para você fazer porcentagem mentalmente, porcentagem que nem um adulto na prova do Enem. Se você quer ver mais desse tipo de raciocínio, tem um curso meu aqui no YouTube, curso de cálculo mental gratuito. São umas 4 horas de curso, é gratuito, mais de 100 mil pessoas já assistiram e está ajudando muita gente aí que vai fazer o Enem. Se você quiser se matricular na plataforma SAD, é a minha plataforma, tá bom? Em que eu dou aula de todos os assuntos com a melhor didática do Brasil. Ih, eu tô escrevendo tudo errado aqui porque eu tô falando, né? Olha só, plataforma SAD é meu curso completo com todos os assuntos, né? Eu dou aula de tudo pro Enem, com a melhor didática que você já viu na sua vida. O curso custa normalmente R$3.000, tem tudo que tem direito, tá bom? Redação, tem acompanhamento, monitoria, tem aula ao vivo comigo toda semana, mas ele tá agora com desconto por 1.497. Se tiver, vai estar num link aqui embaixo e tu ainda ganha acesso até o Enem 2026, tá bom? Se tiver ainda no período da promoção, se tiver escrito lá, você ganha até o Enem 2026. Assina agora, porque vai acabar no dia 30 de junho, tá bom? Aí acaba definitivamente, o preço sobe e não vai ter mais essa condição aqui. Se você gostou do vídeo, está gostando desses vídeos de matemática básica, assim, de cálculo mental, você me avisa aqui, deixa um comentário. E é isso, valeu, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.